Olá, sejam bem-vindos ao analiseseriestemporais.com. Meu nome é Alexandre, sou professor, sou pesquisador. Mais sobre o meu trabalho no link logo abaixo. E todo o material didático do curso, como esta nota de aula, dados, planilhas, disponível também no analiseseriestemporais.com. Tá? Hoje nós vamos continuar, a aula passada sobre correlograma ou função de autocorrelação, entendendo essa função e as suas propriedades. Bom, vamos começar por funções de autocorrelação de séries não estacionárias. Como eu antes anunciado na aula passada, a aplicação da função de autocorrelação pode servir como segundo teste de não estacionalidade. O teste prático de estacionalidade foi dado no início do curso, que eu vou dar um segundo teste. Bom, a função de autocorrelação de séries com tendência, ela tem esse jeitão aqui, pessoal. A função de autocorrelação decai muito lentamente, certo? Geralmente próximo a 1, certo? A função de autocorrelação de séries com efeito sazonal vai ter esse jeitão aqui, tá? A função de autocorrelação é cíclica, devido à sazonalidade, a periodicidade da série temporal, e decai lentamente, decai também lentamente, A função de autocorrelação de séries com tendência e efeito sazonal, a combinação da tendência e do efeito sazonal, vai ter então esta cara. A função de autocorrelação vai decair lentamente, mas com uma certa periodicidade. Tá? Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, o volume de vendas no comércio varejista, de janeiro de 2000 a maio de 2020, no Ceará. A gente viu que essa série possui tendência, nós vimos isso, e também possui efeito sazonal, principalmente no mês de dezembro, é bem marcante, mas também em janeiro, tem uma queda logo após o pico de dezembro, tem um efeito sazonal também, tá? Então, como é que vai ser a nossa função de autocorrelação? Bom, eu calculei a função de autocorrelação pelo método plugin, que eu já passei para vocês, e ela tem essa forma, tá? Como a gente previu, ela cai muito lentamente, certo? E possui certas periodicidades, certo? E aproveitei também para calcular o intervalo superior e o intervalo inferior, Sabendo que o coeficiente de correlação neste intervalo pode ser considerado zero com 95% de probabilidade. Isso a gente viu na aula passada também. Agora, vamos para outro exemplo. Que a gente está usando muito no curso, que é a velocidade do vento, a medida horária em metros por segundo. A gente percebe que a tendência aparentemente é insignificante, mas há sim uma certa periodicidade, tá? Então, como ficou a função de autocorrelação calculado pelo método plugin? Como a gente esperava, como eu esperava também, a função de autocorrelação ela é cíclica, tá? E decai muito lentamente para zero, Lembrando aqui que esse é o intervalo de confiança em que o coeficiente de correlação ele pode ser considerado zero com 95% de probabilidade, tá bom? Então, essas são as minhas observações em relação à função de autocorrelação de séries não estacionárias. Vai ser tratado como o nosso segundo teste de não estacionalidade, tá bom? Agora, e a função de autocorrelação, professor? Quando há uma presença de outliers, ou seja, dados extremos, dados anormais, artefatos na minha série. A função de autocorrelação pode ser muito alterada devido a esses outliers, certo? Que consideramos aqui como uma medida errada. Não é um fenômeno de recorrência, ela é de recorrência baixa numa série temporal, tá?
é algo que foi medido erradamente, né? Por exemplo, a velocidade do vento, de novo, eu criei artificialmente, eu mesmo criei essa duas medidas erradas aqui, de 8 metros por segundo. Tá? Onde tinha 4 anteriormente, eu puxei para... Onde tinha 4, eu puxei para 8. Só 2 pontos, certo? Em meio a quase 750 valores, certo? Só 2 pontos, certo? Então, para a gente visualizar melhor o efeito desses 2 pontos extremos, eu fiz também um gráfico de dispersão, tá? Quando tem esse um ponto desse muito extremo aqui, o gráfico de dispersão, logicamente, vai dar 2 pares extremos, certo? 2 pares referente ao primeiro ponto, e vão ter mais 2 pares, aqui, coincidentemente deu um em cima do outro, mas são 2 pares extremos em relação ao outro ponto extremo, e foge completamente do que é o comportamento do resto da série, certo? Vamos ver o que esses 4 pontinhos vai influenciar na função de autocorrelação. Calculando a função de autocorrelação com os outlets que eu criei e sem os outlets, ou seja, a série original, a gente percebe que mesmo sendo apenas 2 pontos, existe sim uma diferença que não é desprezível, certo? Ela pode chegar, inclusive, a 0,04. Agora, imagine uma série temporal, né, do mundo real, da nossa realidade, em que erros são sistemáticos, né? Essa série é contaminada com esses erros. Então, pode mudar, sim, relevantemente, certo? A estrutura de interdependência da série. Tem muito cuidado com esses outlets. Professor, o que é que eu faço quando eles estiverem contaminando a minha série? Bom, existem 3 formas na prática para tratar esses erros, certo? A primeira é simplesmente substituir esses outlets pela média global, a primeira aproximação, mais simples. A outra é substituir pela média local. Geralmente em torno de 3 valores a mais e 3 valores acima na série, antes e depois, certo? Melhor, acima e embaixo não, mas antes e depois. Por exemplo, eu tenho uma série aqui, aí tem um pico aqui, certo? Este pico aqui. Então, 3 pontos antes e 3 pontos depois, tá? Então, eu calculo aqui a média desses 6 pontos, que vai me dar o valor que eu vou substituir, tá? Essa é aplicando a média local. E uma outra forma, que é mais sofisticada, vamos dizer assim, é utilizar a previsão de um modelo previamente ajustado à série. A gente não vai ver isso agora, porque a gente ainda não foi para modelagem, mas quando a gente tiver um modelo da série, a gente pode fazer essa substituição utilizando o modelo que for um modelo ajustado, tá? Então, dessa forma que a gente trabalha com os outlets. Um último, mas não menos importante, né, tem um efeito de compensação. O que é isso? Pode ser demonstrado matematicamente que o somatório dos coeficientes de correlação da minha função de autocorrelação vai ser igual a -1/2. É sério? É sério. Assim, essa condição levará inevitavelmente, certo? Inevitavelmente, à ocorrência de artefatos, ou seja, correlações negativas, tá? Esse efeito é mais forte quando o processo da série temporal tiver apenas correlações positivas, certo? Se a interdependência da sua série for dominada por correlações positivas, então esse efeito de aparecer as correlações negativas será mais forte. Se houver uma mistura de correlações positivas e negativas, então o efeito é mais brando, tá? É isso que quer dizer o que eu estou escrevendo aqui. Porque a condição acima levará à produção de correlação negativa. Acabei de falar. Atenção! Esses artefatos
fruto dessa questão matemática da função de autocorrelação, podem até mesmo exceder os limites do intervalo de confiança. Aí fica realmente perigoso, certo? Porque no intervalo de confiança a gente sabe que o coeficiente de correlação pode ser considerado zero com 95% de probabilidade. Agora, se der fora do intervalo, essa correlação é real ou é puramente um artefato? Complicado, né? Então, o que a gente faz, professor? A solução para isso não tem uma solução, né? Mas a gente pode evitar essa solução, sabe? A gente pode evitar esse problema. É limitar o H, certo? Somente para os primeiros valores da função de autocorrelação. Nós não vamos olhar para H igual a 100, 50, 80, 40. A gente já pode estar numa zona onde há esses artefatos. Nosso interesse vai ser nos primeiros intervalos, os primeiros valores de H, a função de autocorrelação. Assim, a gente evita esse efeito de compensação. E lembre-se, usando o método plugin, a função de autocorrelação vai tender a zero, certo? Isso é importante também. Com essa condição e esta que eu acabei de falar, não tem dúvidas, né, que a gente precisa, não há dúvidas que a gente precisa realmente se concentrar nos primeiros intervalos da função de autocorrelação. Ok? Resumo da última aula e da aula de hoje, certo? Primeiro, a estimativa da função de autocorrelação, o método plugin, tende a zero. Isso a gente precisa saber. Ponto 1, tá? Ponto 2. Existe um intervalo de confiança em que a correlação pode ser considerada zero, né? Com 95% de probabilidade. Já expliquei como é que calcula. Isso é importante também, certo? Outra coisa, há um teste estatístico, o Young-Box, para avaliar correlações significativas em um intervalo específico. Te deu na aula passada. É muito interessante esse teste estatístico. 4. Tendência e efeito racional possuem uma forte influência na função de autocorrelação, que a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor, estudando a série, ou até mesmo nos erros, né, produzidos pelo modelo que a gente vai ajustar lá na frente. Isso aí é um tema que a gente vai dar a posteriori. A gente precisa saber disso, certo? Ponto importante. E assim como há uma influência dos outlets, que a gente acabou de ver. Sexto ponto, o efeito da compensação pode gerar artefatos, correlações negativas. Por último, a gente acabou de ver que por causa de 1 e de 6, ou seja, função de autocorrelação tendendo a zero, por causa do método plugin, e a produção certo, de artefatos, essas correlações negativas, a função de autocorrelação deve ser limitada aos primeiros valores de H. Tá? Então, nós terminamos essa bateria de função de autocorrelação. Ainda tem um último tópico sobre o assunto que a gente vai ver na próxima aula, que é a função de autocorrelação parcial, e aí a gente entra com toda a bagagem necessária para realizar modelagem de séries temporais estacionárias. Tá bom? Então, nós nos vemos até a próxima aula e até mais.